Glória a Deus. Para o Senhor, Jesus pode ser mais forte, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a graça e toda a glória. Ao Senhor todo louvor. Amém e amém. Igreja, boa noite. Paz seja convosco, amém? Que bom que você está aqui. Pastora Luciana está falando, viemos uma jornada de 12 dias e hoje é o 13º, né? 13º dia para você receber uma bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. E o 13º do Senhor Jesus não acaba não, né? Ele dura o ano todo, glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia na sua mão aí, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado e querido, Deus bendito, obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Deus, fala conosco através da Tua palavra, usa-me, Senhor, como instrumento nessa noite, que diminua eu e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Isaías 43, quem já achou, diga assim: Deus fala comigo nesta noite. Isaías capítulo 43, versículo 18. É o mesmo texto que se encontra aqui no nosso banner aqui atrás, no painel do ano do recomeço. Então vamos ler? Isaías 43, 18. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis a antiga. Aqui diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. E aí o versículo 19 diz assim: eis que farei uma coisa nova. Diga assim comigo: uma coisa nova. Então o texto continua dizendo: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Diga aí: caminho no deserto, e rios no ermo. Amém. Até aí, pode se sentar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aí um trecho do capítulo 43 do profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado uma mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, e dividida em duas partes, né? Como semelhante aí à Bíblia também, dividida em Novo e Velho Testamento, né? Bom, o contexto desse livro, ele se passa no momento em que as tribos do norte, Israel e demais tribos, tinham sido invadidas pela Síria e levado o povo cativo. E a parte do sul, com Judá e Benjamim, são as outras duas tribos, ficaram ali, assim mesmo sofrendo a pressão do Império Assírio. E eles estavam passando por este momento. A Bíblia é bem clara, se você vê os 39 primeiros capítulos de Isaías, é Isaías alertando por que aquilo aconteceu. Porque em todo o reino dos hebreus houve desobediência à palavra de Deus, houve idolatria, houve imoralidade e injustiças sociais. Se a gente percorrer a Bíblia, no Velho Testamento, a gente vai ver que o povo ora estava bem com Deus, se esqueceu de Deus, deixou a sua fé em Deus de lado, a chamada apostasia, e começou a seguir outros deuses. E toda vez que o povo decidia não servir mais a Deus, desobedecer a palavra de Deus, o que acontecia? Vinha um inimigo, vinha um povo opressor e dominava aquele povo, dominava os hebreus. E nos capítulos anteriores, Isaías está falando isso, os eventos que ocasionaram que o povo fosse levado cativo. E Isaías ali profetizando, falando e vivendo num tempo de guerra, dominação estrangeira, cidades destruídas.
E aí entra esse texto. Vale lembrar também que o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta evangélico. Por que ele é conhecido como profeta evangélico? Porque no livro de Isaías é o livro que mais fala a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Então é um livro que traz muitas profecias a respeito de Jesus Cristo, e muitas delas nós já ouvimos em pregações. Porque um menino se nos deu, seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz. Ele levou sobre si as nossas pisaduras. Você já ouviu esses textos, não já? Estão aqui em Isaías. E aí nós chegamos aqui, justamente nesses 2 versículos. E a gente vai procurar aqui, pela misericórdia de Deus, trazer um pouquinho do que significa cada uma das expressões aí. A Bíblia começa dizendo aí: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais a antiga. Diga para a pessoa que está quase a 2 quilômetros de você, diga assim para ela: não lembrai das coisas passadas. Não, mas fala com a voz assim de quem comeu, quem jantou pelo menos, né? Amém? Pode ser? Então diga aí: não lembrai das coisas passadas. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Irmãos, nós entramos aí, saímos de 2020 e vamos para 2021. E nós estamos numa situação, numa transição de ano atípica, porque até então não havíamos vivido esse momento de pandemia. Mas quantos de nós, independente desse ano que se passou de 2020, nós entramos no ano seguinte, sempre trazendo conosco as coisas do passado, sempre trazendo conosco aquilo que aconteceu lá atrás, sejam coisas boas, sejam coisas negativas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser a primeira lição que você vai aprender aqui neste momento. As portas do presente e do futuro, elas só vão se abrir completamente quando você fechar as portas do passado. As portas do presente e do futuro só vão serem abertas completamente quando você fechar as portas do passado. Quantas vezes nós entramos saímos anos, décadas e ainda continuamos trazendo as coisas do passado? As mágoas, o sofrimento, as lutas, as dificuldades. Parece aquele personagem antigo de desenho animado do Hanna-Barbera, né? Ó céus, ó mundo cruel. Nem todos lembram, né? Da hiena. Bom, mas começa ali 2021 e a gente trazendo as coisas do passado. Não fechamos a porta do passado e sempre trazemos conosco no tempo presente, e mais à frente estamos relembrando as coisas do passado. Eu falei de coisas, de mágoas, sofrimento, ódio, rancor, relacionamentos que não deram certo, situações, projetos que não deram certo, mas não é só isso não. Você sabia que nós também tem o lado das perspectivas positivas que nós levamos para o outro ano? Você fala assim: ano de 2000 e alguma coisa, ano de 1900 e alguma coisa, ano de 1980 e alguma coisa é que foi bom. O ano maravilhoso, as bênçãos foram demais, aconteceu isso, não faltou. Acho que tem uma música que diz assim: tempo bom não volta mais. Não volta. O texto quando diz: não vos lembrei das coisas passadas, está falando aqui para os judeus, para os hebreus, que as coisas passadas, a idolatria do passado, a desobediência, os tempos áureos, os tempos de prosperidade no passado, esqueçam, agora é um novo tempo. Deus tem coisa nova para você neste ano.
mas tem coisas passadas que precisam ser deixadas lá atrás. Achar que aquela coisa boa que aconteceu lá atrás não vai acontecer de novo, não daquela forma, mas pode acontecer muito melhor, desde que nós estejamos na presença de Deus. Irmãos, então, como se fosse um jogo, a expressão usada no jogo, quando o jogo termina, alguém sabe? A expressão quando um jogo termina, um jogo de videogame, qual que é? Game over. Irmãos, é hora da gente dar game over no passado. É hora da gente deixar o passado de lado. Porque o texto ele continua dizendo: eis que faço uma coisa nova. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Eu usei a expressão aqui dos jogos eletrônicos, e da mesma forma, é hora da gente dar um start, ou seja, um começo nas coisas novas de Deus. Algo novo de Deus para as nossas vidas, mas a gente precisa deixar o passado no passado. Irmão, é na sua casa sim, na minha é sim. Para entrar coisa nova em casa, coisa velha tem que? E por que entra ano, sai ano, a gente continua levando as coisas velhas com a gente? Você compra uma roupa nova, possivelmente a velha vai ser ou doada ou jogada fora. Não é assim? Você compra um eletrodoméstico novo, você vai se desfazer do velho. Ou vai dar para alguém, ou o fim dele é o lixo mesmo, ou o ferro velho. Mas você percebeu que quando trata da gente, do nosso pessoal, do nosso espiritual, a gente não faz essa limpeza? E Deus está dizendo aqui, o profeta está dizendo: eis que faço algo novo. Para algo novo acontecer, o passado tem que ser deixado no passado. E Deus ama coisas novas. Ama coisas novas. Deus é um Deus que dá um start todo dia, para que um novo dia comece e você tenha a oportunidade de crescer, de aprender, de andar na presença dEle. Afinal de contas, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são sem fim, porque Ele é eterno. A Bíblia diz ainda que o choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. No início é outro dia, alegria, coisa nova. Precisa acontecer. Aconteceu algo ruim na noite? Ou durante o dia? No dia seguinte é hora de levantar a cabeça, falar: Deus, guia-me, Senhor, porque o fardo pesado, mas eu sei que em Ti eu tenho novidade de vida. Tem um outro texto, se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Podemos nos renovar e devemos nos renovar como nova criatura na presença de Deus todos os dias. A gente escuta muito esse texto quando vamos batizar, quando alguém vai batizar, a gente escuta. Mas vamos apropriar mais dele, que as coisas velhas se passaram e Deus tem algo novo para as nossas vidas. Irmãos, Deus ama tantas coisas novas, que aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Olha, eu estou falando de novo, nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com tem alguém aí? O Novo Testamento começa com com quais livros, gente? Os Evangelhos. Então diga para a pessoa que está do seu lado: o Novo Testamento começa com os Evangelhos. Alguém sabe o que significa Evangelho? Tem uma expressão no português que se diz redundante, que é desci para baixo, subi para cima. Mas com Deus não é nem redundância, porque se a gente for dizer, o Novo Testamento começa com as boas novas, o novo de novo. Então esse ano é o novo de novo na sua vida, é o novo de Deus de novo.
A gente não falou que Isaías é o profeta evangélico, que ele trouxe as boas novas? Nos evangelhos a gente não vê: eis que vos trago hoje as boas novas. Eis que um menino nos nasceu, e ele será o Redentor, o Salvador. Coisas novas. Deus ama coisas novas. E quando o texto continua dizendo assim: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Agora sai a luz. A gente pode entender assim: ficou claro agora? Deu para entender? O que é velho, o que é passado, é para ficar lá no passado. O que é novo é para ser exaltado, é para agradecer a Deus. Eu vou até mudar um pouco. Quando você entra no ano seguinte, você faz aniversário. Você fica novo ou velho? Você fica novo ou velho? Você fica novo ou velho? Opa, confundi aí a cabeça do povo agora. Você fica novo ou velho? Você fica novo ou velho? Olha, gente, deixa eu responder novo e velho. Eu vou perguntar a última vez: você fica novo ou velho? Fisicamente, o corpo fica velho. Mas, irmão, a gente tem que entender, e a gente muito exalta essa questão de ficar velho. Considere que cada aniversário é uma nova etapa na sua vida, para concluir novas coisas, novos projetos, para estar mais firme na presença de Deus. E quando diz assim: agora sairá a luz, é Deus nos dando esperança. Deus nos dando esperança. De repente, 2020, a gente passou como aquela ilustração. Alguém aqui já entrou numa caverna? Alguém aqui já foi em algum lugar e entrou numa caverna? Quando você está na caverna, você olha para a porta da caverna, a entrada, e se você está muito para dentro, se passa alguém lá, você não vê. Você vê o quê? Só o movimento e a sombra. Tem muita gente que 2020 pareceu assim para ele, ficou assim, dentro da caverna, com medo de realizar projetos, sonhos, de começar algo novo, dentro da caverna, e ele ficava só assistindo o que acontecia lá fora. Mas 2021 é ano de sair da caverna e ver a claridade, a luz da vida, Jesus Cristo. É tempo de sair dessa caverna e ver a luz. Gente, aí o texto continua dizendo assim: eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Caminho, deserto, todo mundo sabe. Rio também. Ermo, alguém sabe o que é? Lugar inóspito, lugar desabitado, lugar que não tem nada. Irmãos, deserto, lugar quente, não é? Só areia, aquele calor escaldante. Dificilmente você acha água, dificilmente você acha sombra. E o deserto é tão perigoso que você olha para qualquer lado, você vê só o quê? Só areia. E ele nos engana. Chega a se falar de miragem, né? Ele nos engana, porque você vê alguma coisa ao longe, de repente você vê uma pedra. Você olha para ela e você não consegue distinguir se é uma pedra pequena ou grande, porque o deserto traz essa sensação. Pode ser uma pedra enorme. Você vai andar horas e horas, você achou que era uma pedra pequena, mas você anda horas e horas e vê que é uma pedra enorme, grande, porque está distante. E aquele ambiente do deserto confunde as pessoas. Então, lugar quente, de sol, lugar onde, se você ficar perdido, meu irmão, e não tiver talvez uma bússola, não adianta ter a bússola sem saber usar a bússola.
Então às vezes pode até ter a bússola e não saber usar. É um lugar que, se você não tiver nenhuma orientação, você se perde e dá voltas e voltas e acaba morrendo no mesmo lugar. Se alguém perguntar onde fica a sua casa, aí você vai falar, fica na rua tal, endereço tal. Ah, mas como é que chega lá? Qual o ponto de referência? Aí você vai dizer, é na rua principal do bairro, você pega a esquerda, depois a direita, ou perto da padaria tal, perto da igreja tal. É um muro assim, é um muro verde, um muro marrom, um muro laranja, um muro fluorescente. São indicativos de referência. No deserto não tem isso. No deserto não tem isso. É tudo repetido. Você olha para um lado, ou é areia, ou é areia, ou areia, ou areia. Tudo repetido. Você já percebeu, você já viu algum filme que mostra o deserto? Como é que as pessoas estão no deserto? Igual estão na praia? Não? Como que elas estão? Todas cobertas. Você já parou para perguntar por que elas ficam naquele calor, que é sol de rachar, elas estão todas cobertas? Já parou para perguntar? Já pensou? Sabe por quê? Elas estão todas cobertas porque elas estão protegendo toda a área do corpo. Porque aí você evita a desidratação. Porque você pode imaginar, no calor, de repente, fica mais à vontade, bermuda, chinelo, né? Talvez sem camisa. Mas quanto maior for a sua área exposta ao sol, mais rápido você desidrata. E o sol na muleira, como dizia minha avó, o sol na muleira vai te trazer cansaço, dormência, vai te fadigar, você vai perder agilidade e vai caindo. Dito tudo isso, você no deserto, você não sabe para onde ir se não tiver experiência. Deus está dizendo aqui, eis que farei caminho no deserto. Eu expliquei tudo isso aqui sobre o deserto para você entender a majestade, a grandiosidade, quando a Bíblia diz caminho no deserto. Aí vamos trazer para o nosso contexto. Irmãos, deserto para a gente é sinônimo de quê? Privação, escassez, dificuldade. Como foi talvez 2020? Mas Deus está dizendo aqui, eis que farei caminho no deserto. O que Deus está dizendo com isso? Deus nos dá direção. Deus nos dá direção. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus nos dá direção. Irmão, irmã, creia nessa palavra. Eu disse que no deserto você perde, você desidrata, ou seja, você perde água. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir a gente andar no deserto, mas Ele vai abrir este caminho para a gente chegar mais rápido. O povo só chegou na terra prometida porque passou pelo... O povo só chegou na terra prometida porque passou pelo... Então no fim do deserto tem... No fim do deserto tem mais do que a terra prometida, porque a terra prometida é que emana leite e mel. Então, se passou pelo deserto, pode saber que ao final do deserto tem coisa boa te esperando, meu irmão. Se passou tempo de dificuldade, tempo de escassez, provação, pode saber que ao final, você caminhando com Deus, tem coisa boa ao final. Tem vidas restauradas, tem sentimentos que você guardou aí durante algum tempo,
que Deus vai tratando. Mas deixe coisas do passado no passado. Então, quando fala caminho no deserto, é Deus te dando proteção, é Deus te dando direção. Ao mesmo tempo que as pessoas que gostam de fazer trilha, essas coisas, eles dizem o seguinte: se ficar perdido, procure andar no leito do rio, procure andar perto do rio. Ermos pode-se dizer que é um lugar deserto, lugar inóspito, onde não dá nada. E aqui Deus está profetizando: eis que haverão rios no ermo, rios no vazio, rios no deserto. Ou seja, Deus dá provisão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus dá direção e Deus também dá provisão. Rios no ermo é para a gente andar. Se está andando no deserto vai abrir caminho, no caminho vai ter água. E se é para andar próximo do rio, a palavra está dada. A palavra está dada. Anda próximo do rio. Aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Ande próximo do rio. Quem que é a água da vida? Ande próximo de Jesus. Independente da dificuldade, do tempo de escassez, Deus está transformando o tempo de escassez em provisão, em direção sobre a sua vida. Porque o deserto será transformado em lugar de bênção. Irmão, já pensou 2020, aquela situação toda, essa situação toda que a gente enfrentou, dificuldade, alguns perderam emprego, alguns tiveram que fechar seus negócios. Você entra em 2021 e Deus está dizendo para você: mesmo em meio ao deserto, hei de abrir rios, hei de abrir um caminho, de te dar provisão, de te dar direção. Ainda que ao seu redor tenha escassez, andando com Jesus Cristo tem abundância e provisão sobre a sua vida. No deserto você não tem referência, você não tem parâmetros conhecidos, mas quando Deus abre o caminho, afinal de contas, Jesus é o caminho, você tem uma referência que é Jesus Cristo. E aí, por mais que venha o cansaço, tem ali a água da vida, tem ali Jesus para renovar as nossas forças, amém? Eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor.